que o assunto é o seguinte: FGTS. O STF, o Supremo Tribunal Federal, marcou a data de julgamento para definir a correção do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e o trabalhador registrado entre 1999 até 2013 pode ter direito a essa revisão. Você sabia disso? É sobre esse assunto que hoje temos agenda para conversar com o advogado especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário, Roberto Conceição, que já está com a gente conectado aqui no Sagres Sinal Aberto, edição de sábado. E a gente cumprimenta ele nesse momento, que está ao vivo aqui conosco. Bom dia, doutor Roberto, seja bem-vindo aqui ao Sagres Sinal Aberto, edição manhã. Compartilhando aqui o material de vocês, está muito bacana, tenho acompanhado aqui, realmente está sensacional. Bom dia a toda a equipe, é um prazer estar com vocês, fico muito feliz de poder participar desse programa Líder de Audiência. Obrigado, doutor Roberto. Nós que agradecemos aqui a sua presença e disponibilidade para trazer esses esclarecimentos aqui para quem acompanha a gente na Sagres, no Sistema Sagres de Comunicação. E olha, doutor Roberto, essa data, essa audiência que está marcada agora para o mês de maio, né? Não é no mês de abril, é no mês de maio, para julgar a correção do FGTS. Por que essa nova data foi marcada? Antes da gente começar a explicar no que consiste esse julgamento, por que foi marcada, então, essa nova data lá no Supremo para discutir esse assunto? Nós sabemos que a agenda do STF ela é muito, muito apertada, né? E em muitas situações, os ministros pedem vistas, precisam entender ali o contexto, né? E também ter o time para poder realmente estar pronta aquela situação, aquele processo para ser apreciado pela Suprema Corte, que é a última instância da Justiça, né? Então, é algo assim, é um assunto delicado, é um assunto que envolve o erário, envolve grana do governo, né? Então, é algo que tem que ser feito de uma forma muito tranquila, muito consciente, analisada, os seus pormenores, as consequências também. Aí não é só uma questão jurídica, tá? Envolve também, como eu disse agora, essas consequências para o erário. Então, por isso, o STF, por vezes, acaba remarcando a agenda para que possa ter uma análise mais aprofundada do caso e julgar realmente de uma forma que seja justa, não só para a população, mas visando também o equilíbrio dessa questão da administração pública, né? Certamente, doutor Roberto. E aí a pergunta que a gente faz, correção do FGTS, esse é um assunto corriqueiro que tramita com frequência no Supremo, nas pautas do Supremo Tribunal Federal, ou esse é um momento excepcional para discutir esse fator, a correção do FGTS? Por que isso chegou até o Supremo, doutor Roberto? Chegou até o Supremo por quê? Primeiro a gente tem que entender a questão do FGTS. O FGTS ele é um valor depositado mensalmente na conta do empregado para que este empregado, no momento que ele saia dessa empresa, ele possa ter esse recurso liberado. No primeiro momento, a empresa vai depositando mês a mês 8% na conta vinculada do FGTS desse empregado. Quando ele pede demissão, ele não consegue sacar, ele só consegue sacar esse valor de uma dispensa imotivada, uma dispensa arbitrária por parte do empregador. Ele vai lá e recebe esse valor. Mensalmente, no entanto, tem que ser corrigido este valor. Esse valor ele sofre a correção de juros, nós temos a correção de juros e também a correção monetária. O que acontece aí? A correção monetária dele hoje é pela TR. E sendo feito pela TR, observa-se que a TR já tem há muitos anos que é zero praticamente, zero. Um índice muito inferior àquilo que é a correção do poder de compra, que seria para acompanhar a nossa inflação. Então, a correção pela TR praticamente zero. Então, o que sobra para o trabalhador? É só a correção dos juros, que hoje
3% ao ano. É um valor baixíssimo essa correção. E com isso começou a surgir várias ações. Por quê? Se a TR ela não é possível fazer a correção dos precatórios, por exemplo, por que ficaria a possibilidade de corrigir o FGTS, se ela não é utilizada para corrigir a dívida do governo? Então começaram a pipocar diversas ações no sentido de que afastar a correção do FGTS pela TR e que fosse aplicado o INPC, o IPC, o índice que acompanhe a correção, que acompanhe a inflação. Com isso, muitas ações foram parar na justiça e muitos juízes julgaram improcedente, né? Dizendo que não era cabível a mudança desse índice, tá? E muitos juízes também, sabiamente, suspenderam esse processo, porque em 2014 o Partido Solidariedade ingressou com uma DIN 5090. Essa DIN 5090 justamente para afastar, ter como inconstitucional a TR e trazer um novo índice de correção. Então, são várias ações na justiça, que algumas sobrestadas, que nós chamamos tecnicamente, outras improcedentes. O próprio STJ julgou improcedente, e isso acabou parando no STF, que é a Suprema Corte, que é o topo da justiça, guardiã da Constituição, para analisar se realmente vai ser considerado inconstitucional afastar a TR para que venha um outro índice de correção. E com isso, corrigir o FGTS de uma forma mais justa. Nós estamos conversando ao vivo aqui no Sagres Sinal Aberto, edição de sábado, com o advogado especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário, Roberto Conceição, sobre essa questão da correção do FGTS, que já tem data para ser julgada no Supremo Tribunal Federal. A gente falou há pouco, né, na introdução desse assunto aqui, doutor Roberto, sobre esse período de 99 até 2013. Por que exatamente esse período é que está sendo considerado para julgar essa causa? Ou seja, para quem teve carteira assinada, para quem recolheu FGTS nesse período? Germano, é o seguinte, o direito não socorre os que dormem, né? Então, assim, 2014, o Solidariedade ingressou com essa DIN, tá? Pedindo essa correção. Então, seria de 2013 para trás. E importante também esclarecer que essa decisão do STF, nós vamos ter que aguardar. Se for realmente procedente essa demanda, for considerado inconstitucional, o STF deve modular os efeitos. Então, vai acabar abarcando quem entrou com uma ação de 1999 para frente, aonde a TR efetivamente perdeu força, praticamente zerou, né? E até 2013, porque são os volumes das demandas. Agora, o STF, ele vai modular, sendo procedente essa demanda, vai modular se vai ter o envolvimento somente dessas pessoas de 1999 até 2013, ou vai também abarcar as pessoas que trabalharam de forma registrada com o FGTS, né, recentemente. Porque, como eu disse lá no início, o STF vai também ter a preocupação do erário, do volume, do impacto econômico que isso vai causar. Como Corte Suprema poderá modular os efeitos. Então, as pessoas que não entraram com as suas ações ainda vão poder ingressar com essas ações, mas quem já está com ação rolando na justiça, ações que estão suspensas, sobrestadas, vão dar sequência. Aquelas pessoas que tiveram os seus processos improcedentes vão poder pedir aí uma ação rescisória para poder ingressar novamente com essa demanda. Da modulação dos efeitos. Germano? Nós perdemos aqui rapidamente, no finalzinho da sua resposta, doutor Roberto, o contato, mas a gente conseguiu compreender. E posto isto, né, posta essa explicação sobre essa questão da correção do FGTS, a pergunta que fica agora, doutor Roberto Conceição, quem teria direito a essa correção caso
o Supremo Tribunal Federal considere essa ação, né, caso ela passe no Supremo Tribunal Federal. Isso porque vai ser julgado ainda no mês que vem. Quem teria direito? Os trabalhadores teriam que procurar uma assistência jurídica, procurar um advogado para poder se inteirar mais dessa questão? Ou isso seria automático? Explica para a gente, doutor Roberto. Então, veja, Germano, quem já ingressou com essa demanda, que já está rolando na Justiça Federal, o que acontece? O STF sentenciando, essas pessoas vão poder dar sequência nos seus processos ali, vai ter execução, todo o trâmite processual. Então, acho que perdeu um pouquinho o finalzinho aí, mas quem trabalhou com carteira assinada e trabalha com carteira assinada poderá ingressar com ação pleiteando essa correção. Volto a dizer, volto a reforçar, também temos que ficar atento quanto à modulação dos efeitos dessa decisão. Até porque vamos ter nessa sentença qual será o período, qual as pessoas que serão alcançadas. O STF vai modular isso. Então, é importante deixar isso claro, porque às vezes as pessoas podem achar que vai ser automático, de repente o valor vai aparecer na conta e não vai ser bem por aí. Tá? Muitas pessoas já ingressaram com as suas ações, segue o ritmo normal. Quem não entrou com ação, sendo positiva a ação, poderá ingressar com ação, inclusive sem a figura do advogado. Eu indico sempre procurar um especialista na área, um especialista voltado para essa situação, para poder apresentar as defesas, apresentar os cálculos, mas a pessoa poderá também, até 20 salários mínimos, atuar sem a presença do advogado tranquilamente, tá? Não precisa procurar. E essa correção, né, essa correção do FGTS que foi definida aí, o senhor me corrija se eu estiver errado, doutor Roberto, foi em 1991, isso estaria gerando algum tipo de prejuízo para quem tem aí, por exemplo, a carteira assinada, para quem está com o serviço ativo nesse momento, com a carteira ativa, isso estaria gerando algum tipo de prejuízo para o trabalhador, doutor Roberto, ou não? Muito boa sua pergunta, Germano. Assim, as pessoas que trabalharam registradas e não conseguiram sacar o FGTS na época, se a conta se tornou inativa, poderão receber também, e olha, poderá receber uma grana razoável. Essas pessoas que não conseguiram sacar, que estão com conta inativas. Alcança essas pessoas também. As pessoas que conseguiram sacar o FGTS nesse período também poderão discutir essa situação. E qual que é o prejuízo disso? De não ter a correção de uma forma adequada, pelo índice adequado. Por exemplo, se pegar a calculadora do Banco Central, uma pessoa que em 10 anos ela tinha R$5.000 de fundo de garantia, pela TR ela vai ter a correção normal, 5.000, a TR, que é 0 mais 3%, 5.100 e alguma coisa. E pensarmos nisso, numa correção adequada, justa, esse valor partiria para quase R$6.000. Então, existe uma diferença muito grande, é por isso que existe a ADIM pedindo um novo índice, justamente porque o trabalhador teve prejuízo, ou seja, a correção não acompanhou sequer a inflação. E o poder de compra dessa pessoa, se em tese do fundo de garantia, ficou lá embaixo, né? Não teve esse acompanhamento. Então, o prejuízo realmente ele existe. Hoje, doutor Roberto Conceição, dá para dizer quantos brasileiros que teriam direito a essa restituição, pode-se dizer assim, né? Porque uma vez que é feita uma correção, quantos brasileiros que teriam direito a essa correção caso o STF assim determine no próximo mês? Nossa, milhões de brasileiros, mais de 30 muita milhões. Gente. É muita gente que trabalha com carteira assinada, né? Muita gente. É um número que, para você ter uma ideia, só de Bolsa Família, hoje nós temos 14 milhões. Agora nós tivemos a questão do auxílio emergencial de pessoas que estão, inclusive, desempregadas, que deu na ordem de mais de 40 milhões de pessoas. E nós temos aí um número expressivo, certamente mais de 40 milhões de brasileiros que hoje trabalham com carteira assinada, que não teve essa justa correção.
Imagine, nós estamos olhando o lado do empregado, ok? Que, como direito do trabalhador, né, advogado trabalhista, a gente vê o lado do empregado, o prejuízo que ele teve no seu bolso por conta de uma correção, que nós temos uma taxa que praticamente zero. E, por outro lado, o que o STF vai observar é o valor que os cofres públicos vai ter que desembolsar em relação a isso, caso o STF bata o martelo. Então, por isso que eu vou dizer que esses efeitos vai ter que ser modulado, tem que ser analisado pelo STF e ter essa equidade, esse equilíbrio aí nessa relação. Temos que ser justo, né? Ao mesmo tempo que nós temos aí o povo brasileiro precisando do auxílio, precisando do Bolsa Família, precisando, por que não, dessa correção, na outra ponta tem o equilíbrio das contas públicas e isso também pode afetar e ter uma decisão aí, de certa forma, que acabe estabelecendo períodos, acabe estabelecendo valores, enfim, temos que aguardar qual será a decisão do STF nesse sentido. E é isso que a gente vai acompanhar com certeza. Já agradecendo a presença do senhor aqui conosco, advogado especialista em Direito do Trabalho e Previdenciário, Dr. Roberto Conceição. Obrigado pelas informações, pelas orientações e esclarecimentos aqui no Sagres Sinal Aberto, edição de sábado. Germano, só uma coisinha. Fique à vontade. Quem quiser acompanhar a DIN 5090, pode entrar direto no site do STF, tá? O site do STF, se entrar no Google aí, você acha fácil, e vai ter a agenda, tá? Agenda. Então, a agenda de abril está fechada, você vai na agenda de maio. No dia 13, isso está com o ministro Roberto Barroso, tá? Então, você pode acompanhar também essa decisão direto no site do STF. Essa audiência que vai acontecer, e aí o senhor esclareça para a gente, no dia 16 de maio, é isso? Dia 13 de maio. Dia 13. Dia 13, a agenda está para o dia 13 de maio. Dia 13 de maio. Tá certo, doutor Roberto Conceição, advogado especialista em Direito Previdenciário e Direito do Trabalho e Previdenciário. Nós que agradecemos a presença do senhor aqui conosco, trazendo esses esclarecimentos que vão estar disponíveis também lá no sagresonline.com.br, e essa entrevista na íntegra você também vai poder acompanhar no nosso portal de notícias. Obrigado, doutor Roberto, mais uma vez. Eu que agradeço, um abraço a você e toda a sua equipe. Um grande abraço, abraço recebido. A gente segue com o Sagres Sinal Aberto, edição de sábado, aqui na Sagres 730, agora para falar de política. Isso porque tem a coluna Sagres em Off com